Isabela bateu na porta do quarto de madrugada, deixamos ela entrar e ela se acomodou com a gente na cama. Por algum motivo, todas estávamos assustadas. De repente, alguém bateu na porta de novo e ouvimos lá fora a voz da Isabela, mais uma vez pedindo para deixarmos ela entrar. Muito boa noite, comunidade. Sabemos que vocês gostam das histórias curtas dos episódios, com vários relatos paranormais diferentes. Mas também sabemos que, de vez em quando, vocês gostam muito quando uma única história longa é contada durante todo o episódio. Hoje temos uma muito especial que foi enviada por Gênesis Valadez, uma das que mais nos impressionaram este ano. E, bom, esperamos que vocês ouçam com atenção a próxima história de terror, obrigado, realmente assombrada ou talvez possuída, na qual nossa protagonista teve que passar um fim de semana. Prontos, prontas? Apaguem a luz e relaxem. Você já está ouvindo relatos da noite? Quando criança, eu dormia na casa dos meus tios nos fins de semana porque gostava de passar tempo com meus primos mais velhos. Quase toda sexta-feira eles me buscavam na escola e eu passava o fim de semana com eles. A casa deles era como a minha segunda casa, eles compravam coisas para mim, me mimavam e a gente se divertia muito. Eu só tinha 10 anos, minha prima Isabela tinha 14, Minerva, 16 e Orlando, meu primo mais velho, 20, mas ele quase nunca estava em casa. Ainda me lembro bem daquele fim de semana de 2010 como se tivesse sido há apenas alguns dias. A família tinha se mudado de casa recentemente para uma de 2 andares, mas bastante espaçosa. Em cima ficavam os quartos das minhas primas e dos meus tios, e uma sala de TV embaixo havia mais 2 quartos. Um era o de Orlando, e o outro foi adaptado para ele ter sua bateria e sua guitarra. Ele não era músico nem se dedicava à música, mas era um excelente baterista. Naquela sexta-feira, meus tios não estavam em casa, pois os 2 tiveram que sair da cidade para um evento, então deixaram Orlando responsável pela casa e por nós. Lá fora, na garagem, ainda havia caixas e coisas da mudança. Então meus primos colocaram as mãos na massa para desempacotar e organizar tudo o que pudessem. Eles nunca me pediam nada, sempre faziam questão de que eu relaxasse e ficasse confortável, mas mesmo assim resolvi ajudá-los de qualquer forma. Já no final da tarde, um pouco cansados e com fome, Orlando disse que nos convidava para comer tacos, para não precisar cozinhar naquela noite. Então Minerva e eu fomos com eles. Isabela resolveu ficar para tomar banho. A casa era toda trancada por controle remoto. Claro que cada um tinha suas chaves, mas esse controle era para emergências ou para casos em que se estava com muita pressa, e ele precisava trancar tudo. Meus primos decidiram que não levariam as chaves. Afinal, Isabela ficaria em casa, só pediram para ela trancar a casa com o controle e abrir para a gente quando voltássemos. Levamos uns 30 minutos, e ao voltar, Minerva avisou Isabela por mensagem que já estávamos do lado de fora para ela abrir para nós. O desespero de Minerva começou a ficar evidente depois de 5 minutos sem nenhuma resposta. Talvez ela esteja no banheiro, disse Orlando enquanto olhava para a varanda do quarto principal, que era o dos meus tios, onde Isabela disse que ia tomar banho. De onde estávamos parados do lado de fora do portão, podíamos ver bem aquele quarto. As portas da varanda eram grandes, de vidro, e eram cobertas por algumas persianas brancas retangulares na direção para baixo. Então, se alguém abrisse as persianas, poderíamos ver a pessoa de corpo inteiro. Então lá estávamos nós esperando ver minha prima através do vidro para que ela abrisse as portas para nós. Minerva chamou por ela mais uma vez, e só então vimos Isabela aparecer através do vidro da porta da varanda. Com uma mão segurando a persiana e com a outra no celular, ela estava com o cabelo molhado e uma toalha enrolada no corpo.
Abre a porta, mulher. Eu já te disse faz tempo que chegamos. Minerva já estava desesperada e irritada. A fome que todos sentíamos nos deixava nervosos e irritáveis. Queríamos entrar direto para comer. Esperem, é que não acho o controle. Isabela respondeu também em um tom irritado. As duas começaram a discutir pelo telefone. Minerva gesticulava com as mãos e Isabela só gritava pelo telefone, olhando para ela através do vidro. Eu me aproximei do meu primo Orlando para abraçá-lo pelo braço. Já que o clima começou a esfriar, a noite estava caindo muito rápido. Em um momento, Minerva parou de falar, interrompeu a discussão. De repente, me virei para olhar para ela. Ela ainda estava com o celular no ouvido, seu olhar continuava voltado para a varanda, mas sua expressão de incômodo mudou para uma de preocupação em um instante. Isabela, com quem você está? Perguntou Minerva com a voz entrecortada, cheia de preocupação. Orlando e eu nos viramos para ele. Ali, bem ao lado de Isabela, havia outra silhueta, uma silhueta escura, como a de um adulto muito alto, parado bem ao lado dela. Aquela coisa abriu a persiana com uma mão e com a outra nos cumprimentou lentamente, movendo o braço de um lado para o outro. Meus pelos ficaram arrepiados. Do que você está falando? Estou sozinha. Não me assuste, de Isabela? Respondeu com irritação, mas ao mesmo tempo com um tom de timidez. Isabela, saia daí rápido! Gritou imediatamente meu primo enquanto mexia e batia no portão com desespero, como se fosse abri-lo. Olhei como Isabela encostou a testa no vidro, fechou os olhos e começou a chorar. Estava totalmente paralisada. Era evidente que ela não queria olhar para os lados ou correr. Isabela, à sua direita? Isabela, Isabela! Gritou minha prima, desesperada, tentando fazer com que Isabela reagisse e fugisse. Aquela silhueta continuava ali, parada, sem parar de fazer aquele gesto estranho de saudação para nós. Orlando já estava escalando o portão neste ponto para tentar subir com Isabela. Mesmo que a casa estivesse trancada, o objetivo dele era subir até a varanda e abrir a porta do quarto por lá ou arrombá-la. A silhueta fechou a persiana e sumiu da nossa vista. Isabela virou a cabeça e fechou a persiana, aprendendo que Lauliva costumava bisbilhotar. Observei como ela voou, sussurrando e ansiosa, enrolada, você dizia adormecendo na cruz, vindo grande, hein? Meus primos desesperados, Isabela chorando. Tudo isso tinha me causado muita ansiedade, eu não sabia o que fazer nem como reagir, e não podia ajudar de forma alguma. Vi que Orlando já tinha subido na varanda, ele puxou com força a porta de vidro para entrar no quarto. O alarme da casa começou a tocar. Minerva se virou imediatamente para a varanda e parou de fazer o que estava fazendo com o celular. Ainda não tinha ligado para a emergência. Ouvimos que o alarme foi desativado e o portão finalmente se abriu, nos deixando passar. Minerva segurou minha mão e nós nos aproximamos da porta principal. Ela abriu bem devagar com a mão trêmula. Ainda, fique aqui, ela me ordenou enquanto colocava a cabeça para fora da porta, enquanto gritava para o holandês em voz alta, perguntando se estava tudo bem. Orlando apareceu na sacada e com a voz mais tranquila nos disse: Entrem, já está tudo bem. Minerva deixou a porta da frente aberta caso precisássemos sair correndo dali. Ainda não tínhamos certeza se havia alguém escondido em algum lugar da casa. Ela me ordenou que eu ficasse sentada na sala e que não me movesse dali. Enquanto eles começaram a procurar por toda a casa, lembro de ter ficado sentada lá por muito tempo, não sei exatamente quanto, mas só ouvia meus primos conversando baixinho entre eles e subindo e descendo as escadas. Orlando fechou a porta. Finalmente está tudo bem. Não tem ninguém. Foi só um susto.
Ele me disse com aquela mesma voz tranquila, sentou ao meu lado e me abraçou. Não se preocupe, foi só um dos nossos sustos, ele sussurrou enquanto tentava me acalmar. Ficamos em silêncio por alguns segundos e depois, com a voz um pouco mais animada, ele disse: "Vamos jantar e depois assistimos todos a um filme, o que você quiser, ok?" Virei para olhar para ele, ele tinha um sorriso no rosto e eu também sorri, e, timidamente, balancei a cabeça, aceitando a proposta dele. No entanto, Orlando e eu jantamos sozinhos na mesa. Minerva e Isabela só desceram depois de um tempo. Minerva já parecia mais despreocupada, mas Isabela estava com uma expressão muito séria. Ela não falou durante o resto da noite. Aqui é necessário abrir um parêntese, porque isso é algo que eu ainda não esclareci até agora. Essa família sempre viveu esse tipo de experiências, mas até então eu não tinha passado por isso com eles. Diziam que era normal que as coisas se movessem na casa deles, que se ouvissem vozes, sons, sombras, etc. Para eles, viver essas situações já fazia parte do dia a dia, mas também preciso esclarecer que esses eventos se mantinham dentro de um limite, que algo como o que aconteceu naquela noite era estranho demais, mesmo para eles. Ver a aparição em si por um longo período de tempo era motivo de alarme, pois eles não sabiam se era algo real, algo que nos colocava em perigo, ou se era algo que simplesmente estava ali, atormentando-os. Eles não sabiam se era algo que os tinha seguido da outra casa, ou se era algo que habitava esta nova. Claro que tudo isso nos assustava, mas também tentávamos ignorar, fingir que não tinha acontecido. O que mais poderíamos fazer? A história de como chegaram a viver assim é longa e vou compartilhar em outra ocasião. Mas vamos voltar àquela noite. Após jantarmos, tomamos banho, assistimos a um filme e fomos dormir. Aquela noite tinha sido tão estranha e tão tensa que todos só queríamos ir deitar e esperar que no dia seguinte tudo estivesse normal. No dia seguinte, Orlando foi para o seu quarto, que, repito, ficava no andar de baixo, dizendo para chamarmos ele se precisássemos de alguma coisa. Minerva me abraçou e me disse para tentar dormir antes de entrar no quarto dela. O quarto dela ficava bem em frente ao quarto de Isabela, que era onde eu dormiria, junto com ela. Nós inflamos o colchão onde eu ia dormir, colocamos ele bem ao lado da cama dela, nos cobrimos em silêncio e ela segurou minha mão. "Vamos dormir assim, não solta minha mão", ela me disse com a voz baixa, tentando me dar um sorriso e eu só assenti. Ela fechou os olhos e eu fiquei olhando para o teto. A única coisa em que eu conseguia pensar naquele momento era no que tinha acontecido. O que era aquilo? Isabela conseguiu ver isso? O que aconteceu depois que ambos desapareceram da nossa vista? Eu não conseguia tirar essas perguntas da cabeça e até hoje ainda não consigo. Sempre que lembro disso, tenho as mesmas dúvidas daquele momento. Dúvidas que nunca quiseram me responder e que, se eu for honesto, também não tive coragem de perguntar de novo. Naquela noite, comecei a sentir falta de mim mesmo. Pensava que estaria muito mais confortável e seguro na minha própria cama, na minha casa, com minha mãe e meu irmão. Uma tristeza começou a tomar conta de mim então, e as lágrimas começaram a sair dos meus olhos. Sem controle, soltei a mão de Isabela e me virei para o lado para que ela não me visse chorando. Tentei não fazer barulho para não acordá-la e apenas me limitava a enxugar as lágrimas e me acalmar. 3 batidas na porta me tiraram daquela bolha deprimente. Meu coração disparou. Olhei para Isabela e ela já me encarava com expressão muito séria. Ela colocou o dedo nos lábios e pediu silêncio. Mais 3 batidas. Nós dois sentamos nas camas olhando para a porta. "Isabela, sou eu. Me deixa entrar", era a voz de Minerva. Isabela se levantou e abriu a porta. Minerva entrou imediatamente e trancou a porta. "Posso dormir com vocês? Não estou me sentindo tranquila."
Ela trouxe seu cobertor e seu travesseiro. Eu fiz espaço para ela no colchão inflável, era mais espaçoso do que na cama da Isabela. E assim, sem perguntar nem dizer nada, nós três nos cobrimos novamente em silêncio. O que aconteceu? Perguntei baixinho a Minerva porque parecia tão assustada ao entrar no quarto. Eu só tinha 10 anos, mas sempre fui muito curioso com esse assunto, embora eu ficasse paralisado de medo. Toda vez que algo acontecia, eu gostava de saber o que tinha acontecido, por que tinha acontecido e como. Nada, dorme, por favor. Ela me abraçou e fechou os olhos enquanto Isabela também segurava minha mão. Não, eles nunca me diziam nada, sempre faziam de conta que nada estava acontecendo para me manter segura, para me manter tranquila. Eles não respondiam às minhas dúvidas, porque acho que sempre quiseram me proteger de tudo isso, para não me assustar, talvez. Mas minha curiosidade não suportava o fato de não saber, de não entender nada. Depois de alguns minutos, me sentindo mais segura, com minhas duas primas ao meu lado, comecei a pegar no sono. Eu estava caindo em um buraco negro profundo quando um som me trouxe de volta à realidade. O som da maçaneta da porta. Virei imediatamente para ela. A maçaneta se movia lentamente de um lado para o outro, como se estivessem tentando abrir a porta. A única coisa em que consegui pensar naquele momento foi na imensa gratidão que sentia por Minerva por ter trancado a porta com a chave. Virei para Minerva, ela parecia estar dormindo. Virei minha cabeça para Isabela e ela estava com os olhos abertos, olhando fixamente para a porta. Ela apertou minha mão, estava visivelmente assustada, mas tentava não demonstrar. Nós duas estávamos em silêncio, olhando enquanto a maçaneta continuava girando lentamente. Isabela, sou eu, me deixa entrar. Uma voz de mulher foi ouvida do outro lado da porta. Uma voz em um tom baixinho e suave. Estava repetindo a mesma coisa que Minerva disse antes de entrar no quarto. Minha pele se arrepiou. Imediatamente Isabela novamente me pediu para não fazer nenhum barulho. Três batidas foram ouvidas na porta, batidas mais bruscas, com mais força, não como as de Minerva. Esse som finalmente a acordou. Também. É Orlando? Ela sussurrou para nós. Ela percebeu nossas caras de horror e entendeu que algo não estava certo. Isabela, sou eu. Me deixa entrar. Repetiu novamente aquela voz, mas agora com um pouco mais de autoridade, com um tom um pouco mais alto do que antes. E depois a maçaneta estava novamente girando de um lado para o outro. Nós três estávamos em completo silêncio, horrorizadas, apenas olhando para a porta. Lágrimas começaram a brotar dos meus olhos de tanto medo. Minerva percebeu e logo me abraçou para me acalmar. Deite-se, não vai acontecer nada com a gente. Deite-se, daqui a pouco vai embora. Ela disse, tentando soar convincente. Eu obedeci. Me deitei de novo e me cobri com o cobertor até o nariz, deixando só meus olhos de fora, olhando como elas não paravam de olhar para a porta. Ouvimos alguns passos se afastando. Minerva se levantou da cama e encostou o ouvido na porta, tentando ouvir com mais clareza do outro lado. Acho que ela foi embora, sussurrou para nós. Vamos tentar dormir, ok? Deitou-se novamente ao meu lado. O som de passos rápidos descendo as escadas nos deixou em alerta. Novamente prestamos atenção ao som. Definitivamente era alguém subindo e descendo as escadas rapidamente. Era incrível a maneira como minhas primas estavam lidando com tudo aquilo com tanta calma, tentando manter o controle. Acho que elas só queriam parecer corajosas para eu não ter medo. Bem, os acontecimentos daquela noite não eram algo que já tivesse acontecido antes, nem mesmo para eles.
Não era normal, era algo que superava tudo ao que eles estavam acostumados. Os passos na escada pararam de ser ouvidos, um silêncio tomou conta do ambiente. Era um silêncio tão assustador como se nos avisasse que algo estava prestes a acontecer. Nós três nos olhamos confusas umas para as outras. Já tinha acabado, já podíamos descansar. Isabela, sou eu, me deixa entrar. Essa voz novamente, mas agora soava diferente, era de uma mulher, posso ter certeza. Mas eram como duas mulheres ao mesmo tempo, como uma voz grave e outra suave. A voz vinha debaixo da porta, como se aquela coisa tivesse se abaixado para falar com a gente pela abertura entre o chão e a porta. A Isabela não conseguiu mais se segurar e começou a chorar. Ela estava bastante assustada. Vê-la assim também me dava uma vontade incontrolável de chorar, mas consegui me segurar. Não chore, você vai assustá-la. Minerva Isabela sussurrou em tom de repreensão sobre mim. Ela me abraçou e escondeu minha cabeça entre seus braços. Não, nós tentamos ficar em silêncio. Nós realmente tentamos? Não mais batidas na porta. Batidas desesperadas, a maçaneta da porta se movia mais rápido. Sou Orlando, abram para mim! Gritou Orlando do outro lado da porta. Minerva se levantou imediatamente, estava prestes a abrir, mas parou e olhou para Isabela. E se não for ele? Perguntou. Era exatamente isso que eu comentava antes? Às vezes, as coisas pareciam tão incrivelmente reais que a gente sabia exatamente quando algo era de verdade, quando algo era real ou não. Me abram, por favor! Gritou novamente Orlando com a voz embargada, como se estivesse chorando. Minerva não hesitou mais e abriu a porta. Orlando entrou imediatamente, trancando a porta atrás de si. Ele estava chorando, estava apavorado. Vê-lo assim me tirou o controle. Eu só quero ir para casa, mas era o que eu pensava enquanto chorava, inconsolável. Eu também já estava tentando ser corajoso, porque minhas primas também estavam tentando com todas as forças delas. Mas ver Orlando, meu primo mais velho, o homem que cuidava da gente e se preocupava conosco o tempo todo, nessa situação tão vulnerável, me fazia sentir que estávamos em um verdadeiro perigo. O que aconteceu? Minerva perguntou ao irmão com um tom de preocupação. Tapa os ouvidos. Orlando me ordenou e eu obedeci. Não queria saber de mais nada. Tapei os ouvidos e me encolhi na cama, apenas olhando enquanto Orlando chorava e dizia algumas coisas para Minerva, suponho que sobre o que ele tinha visto lá fora. Fechei os olhos e o cansaço com o choro me fizeram dormir na hora. Na manhã seguinte, quando abri os olhos e olhei o quarto iluminado pelo sol, senti um grande alívio. Finalmente acabou, esta noite. Olhei para o relógio que Isabela tinha em sua penteadeira, eram 9 horas da manhã. Isabela e Minerva ainda estavam profundamente adormecidas. Orlando não estava no quarto. Tudo o que aconteceu à noite foi real ou foi um pesadelo? Aquela manhã estava tão tranquila, tão diferente, que eu não conseguia acreditar que tínhamos passado por algo tão assustador. Honestamente, achei que tinha sonhado tudo. Levantei-me silenciosamente do colchão, coloquei meus chinelos e saí do quarto para ir direto ao banheiro. Enquanto eu estava lá, não parava de pensar que tudo tinha sido um sonho, um pesadelo. Mas então por que Minerva estava lá com a gente e Orlando? Saí do banheiro e um cheiro de panquecas me abriu o apetite, desci até a sala de jantar e estava prestes a pôr a mesa para o café da manhã. Minha tia estava na cozinha. Bom dia, minha menina, como você dormiu? Perguntou minha tia, sorrindo para mim. A mudança tão drástica do que aconteceu na noite anterior para o que estava acontecendo naquela manhã era tão irreal que comecei a me sentir muito estranha. Bom dia, tia, a que horas vocês chegaram? Perguntei, ignorando a pergunta dela. Cheguei faz pouco tempo mesmo.
Seu tio foi dormir, está cansado e mais tarde tem trabalho. Vou preparar o café da manhã para vocês e depois dormir um pouco. Ela falava rápido, como se quisesse acabar logo o que fazia. Vá acordar suas primas, por favor, ela me ordenou. Sem dizer uma palavra, eu obedeci. Caminhei para fora da cozinha em direção às escadas, passei ao lado do quarto do meu primo. A porta estava aberta e lá dentro parecia bastante escuro. Ele não conseguia dormir com luz, por isso tinha cortinas blackout que não deixavam entrar nenhum pequeno raio de luz. A escuridão do quarto dele sempre me causava. Voltei para a casa da minha tia e Orlando, tia. Perguntei, ele acabou de sair, minha menina? Ela disse que ele tinha coisas para fazer. Eu simplesmente concordei com a resposta dela e subi para acordar as meninas. O café da manhã foi bastante estranho, embora o ambiente na casa fosse de paz. Entre nós só havia silêncio e um clima tenso, como se todas quisessem falar sobre o que aconteceu durante a noite. Mas ninguém tinha coragem de dizer a primeira palavra. Só nos olhávamos nos olhos e tomávamos café da manhã em silêncio. Silêncio, silêncio. No fim da tarde, fomos com minha tia levar Minerva a uma festa naquele sábado. Passamos para pegar uma amiguinha de Isabela que ia dormir lá naquela noite. Era um plano que elas já tinham para o resto do dia. Até aquele momento, tentamos fazer com que tudo fluísse normalmente, sem falar sobre o que aconteceu, até estávamos quase esquecendo todo aquele acontecimento. As meninas já estavam mais relaxadas, não contamos nada para meus tios e Orlando não ficou em casa o dia todo. Isabela, sua amiguinha Jenny, se não me engano, e eu ficamos embaixo na sala para não incomodar meus tios com o barulho. Eles já estavam lá em cima no quarto deles. Já passava das 10 da noite, então nós três estávamos na sala assistindo High School Musical 2. Estávamos de pijama, comendo pipoca e sentadas de pernas cruzadas no sofá de frente para a televisão. Todas as luzes estavam apagadas, só a TV iluminava o ambiente. Ainda me lembro da cena exata do filme em que o pesadelo começou de novo. Era a cena épica que quase todos conhecem, com Troy cantando no campo de golfe. Minha prima e a amiga dela cantavam animadas. Na verdade, eu não sabia nenhuma música do musical, então só assistia ao filme em silêncio. Prestando atenção ao som, comecei a sentir que havia algo que não se encaixava, era o som da bateria. O hi-hat não estava sincronizado com o ritmo da música, e isso começou a me incomodar. Isabela notou minha expressão séria e parou de cantar para perguntar se eu estava bem. Tudo o que fiz foi colocar meu dedo indicador sobre meu ouvido e com uma expressão séria disse, escuta. Assim que eu disse isso, a amiga de Isabela também ficou em silêncio e nós três prestamos atenção ao som. E é que, embora eu não tenha dito diretamente o que estava ouvindo, elas também perceberam na hora. Isabela imediatamente virou a cabeça para fora da sala e do lado de fora ficava a longa sala de jantar. Em frente a ela estava a porta da cozinha e, em um corredor à direita, ficava o quarto de Orlando. Então, ao notar a reação de Isabela, entendi o que não se encaixava, o que estava sendo ouvido, tão desproporcional à música. Era a bateria do meu primo. Jenny. Na mesma hora ela perguntou, você não disse que seu irmão não estava, é chá? Isabela pediu para ficarmos quietos. O clima mudou em um segundo, Jenny e eu ficamos caladas, olhando na mesma direção que Isabela. Enquanto ela caminhava devagar para fora da sala, parou no arco da sala de jantar e olhou para o quarto de Orlando. Quando ela fez isso, o hi-hat parou de tocar. Jenny se virou para mim com um olhar de confusão, enquanto eu começava a sentir arrepios na pele. Orlando não está, sussurrei para Jenny. Soou alto e como uma bronca.
Não soube exatamente de onde vinha o som, mas parecia vir do corredor. Isabela se virou rápido para nós e eu me levantei do sofá, pronta para correr à garagem se precisasse. Fica tranquila, não é nada, vamos ignorar, tudo bem, me disse Isabela com palavras suaves. Ela percebeu minha inquietação, então tentou me acalmar da maneira mais doce possível. Assenti com a cabeça e voltei a me sentar no sofá. Na verdade, não me lembro qual foi a reação de Jenny, mas nós três nos cobrimos com um cobertor e tentamos aliviar a tensão que havia se criado. Isabela voltou o filme até onde tínhamos parado de assistir e aumentou o volume o máximo que pôde para evitar que qualquer outro som nos distraísse. Obrigado por continuar aqui, comunidade. Em um momento vamos continuar com essa história, mas antes queremos lembrar você de se inscrever neste programa, de se inscrever no Relatos da Noite e se tornar parte desta comunidade, da melhor comunidade da internet. É de graça e você não vai perder mais nenhuma história. Na descrição deixamos todos os links necessários. Também para que você possa encontrar nossas redes sociais, o e-mail para enviar suas histórias e também onde comprar o livro, enquanto ainda houver disponível. E agora sim, continuamos. Não se passaram nem 5 minutos quando começamos a ouvir o latido de um cachorro bem atrás da casa, no quintal. Para chegar até lá, você tinha que atravessar a cozinha, que, repito, ficava bem ao lado da sala de jantar. Nós só tínhamos visão para a sala de jantar, de onde estávamos sentadas. Vi minha prima começar a chorar. Jenny perguntou se ela estava bem, um pouco preocupada, e ela disse: "Au, au." Deu para ouvir a Doce, né? Com uma angústia notável. Doce era a cachorrinha da família que morreu de velhice semanas atrás. "Com certeza é um cachorro na rua ou de algum vizinho", disse Jenny enquanto abraçava minha prima para consolá-la, tentando encontrar uma explicação para aqueles latidos que realmente eram idênticos aos da Doce. "Não é ela, escutem bem", insistiu Isabela, e logo colocou o filme no mudo para prestar atenção aos latidos. Prima se levantou do sofá e caminhou em direção à sala de jantar novamente. Jenny foi atrás dela e eu, para não ficar sozinha na sala, a segui. Nós três estávamos paradas no arco da sala de jantar, olhando em direção à entrada da cozinha, ouvindo aqueles latidos que realmente vinham dali, do quintal dos fundos. Naquele momento, nós três em silêncio apenas observávamos a cozinha e ouvíamos o ruído. Ouvimos a porta dos fundos se abrir, uma porta pesada de metal que toda vez que era aberta arranhava o chão. Dava para ouvir ela se abrindo, de uma forma tão lenta, como se alguém quisesse entrar de maneira silenciosa. Os latidos, nesse momento, já não podiam mais ser ouvidos. Enquanto eu pensava nisso, os pratos da cozinha se quebrando nos fizeram pular de susto. Parecia que alguém tinha pegado um punhado deles e os deixou cair no chão com força. O barulho foi tão forte que nos fez gritar. Minhas mãos começaram a tremer e meu coração disparou. Ouvi Jenny gritar para Isabela chamar o pai dela. Elas estavam atrás de mim e eu, totalmente paralisadas, sem nenhuma expressão, sem fazer nenhum tipo de som, apenas olhando para a sala de jantar como se soubesse que algo ia acontecer, bem ali. Eu ouvia Isabela gritar para mim, ela me dizia coisas que não lembro, mas queria que eu me mexesse, que fosse até elas, que já estavam perto da porta para sair para a garagem. A voz dela começou a soar muito distante. Um apito muito agudo entrou nos meus ouvidos. Eu não ouvia nada além desse som irritante. O som do ambiente voltou para mim. Quando uma figura escura, quase como uma sombra, saiu da cozinha, estava agachada, como se tentasse ser silenciosa, mas era grande e desajeitada. Ele se enfiou debaixo da mesa de jantar,
e era tão desajeitado que, ao passar por baixo da longa mesa, fez as cadeiras deslizarem para trás e a mesa tremer. Lembro perfeitamente que na cabeça dele havia 2 chifres grossos, como os de uma cabra selvagem, que são bem longos e curvados. Pareciam ter pontas afiadas. Não me lembro muito bem de como eram os pés dele, mas eram muito grandes, pareciam os de um animal, como se em vez de dedos ele tivesse cascos. É a única coisa de que me lembro daquela coisa, com o pouco que a luz da janela me deixou ver dele. O som das cadeiras me trouxe de volta à realidade. Ouvi Isabela e Jenny gritando com meu tio. Eu ainda não conseguia me mover de onde estava, parada, sem conseguir expressar nada, nenhum gesto, nenhum som, estava totalmente paralisada, em choque. Em segundos, vi meu tio entrar na sala de jantar com um taco nas mãos. Ele acendeu as luzes de toda a casa e a primeira coisa que notei foi que debaixo da mesa de jantar não havia nada, mas as cadeiras estavam fora do lugar, algumas caídas no chão. Senti as mãos da minha tia me segurando pelos ombros e ela disse para sairmos dali. Ela me levou para fora com as meninas e enquanto me guiava eu não conseguia parar de olhar aquela cena. Vi meu tio indo em direção à cozinha e depois o perdi de vista. Minha tia, minha prima, Jenny e eu estávamos no quintal da frente da casa. Minha tia consolava as meninas que choravam e tremiam. Eu não conseguia acreditar no que tinha acontecido, meu choque era tão grande que nunca fui capaz de expressar nada. Meu tio saiu de casa com ele ainda nas mãos, enquanto com a outra falava ao telefone. Parece que a emergência disse a eles que alguém tinha entrado na casa e que era preciso uma viatura. Após cerca de 10 minutos, a polícia finalmente chegou para nos ajudar. 2 policiais entraram com meu tio para revistar a casa enquanto o outro nos perguntava. Quando quiseram me interrogar, minha tia se recusou. Disse ao policial que eu não estava bem, que não seria uma boa ideia. A verdade é que, naquele momento, eu só via e ouvia tudo o que estava acontecendo. Eu já tinha visto algo paranormal antes, mas nada como essa experiência. E, na verdade, ao longo da minha vida, conforme fui crescendo, continuei experimentando coisas que não têm explicação, dentro do normal. Mas especificamente naquela noite, algo mudou totalmente em mim, minha perspectiva da realidade, do que é possível, do que é real. Me perguntei por muitos anos, comecei a perder o pensamento racional. Naquela noite, será que realmente alguém entrou na casa e como entrou, para onde foi? E se não era alguém, o que era? Tudo o que acontecia comigo ou com a minha família? Depois dessa experiência, eu só ficava pensando e me fazendo perguntas. Fiquei sem expressão, sim, sentia medo, mas nunca demonstrava nada. Só pensava e me questionava. Por quê? Como? Lembro que os oficiais, ao irem embora, disseram ao meu tio que estariam patrulhando por ali durante a noite e que, se víssemos mais alguma coisa, avisássemos imediatamente. Enquanto meu tio se despedia, minha tia nos levou ao quarto de Isabela, onde dormiríamos. Ela perguntou para Jenny se ela não queria que a levasse para casa, mas Jenny recusou. Ela disse que já estava mais tranquila e não queria preocupar a mãe. Minha tia nos cobriu, as 3, e com uma expressão de total desespero e angústia, nos pediu desculpas, como se aquele evento tivesse sido culpa dela, o que claramente não foi. Ela acendeu uma luminária para a gente ter um pouco de luz no quarto e foi saindo, fechando a porta. Jenny e Isabela se deitaram juntas no colchão de ar e eu na cama da Isabela. Nós 3 estávamos em completo silêncio. Ainda estávamos em estado de alerta. Eram apenas 11 horas. Tudo aquilo tinha acontecido em 1 hora ou menos. A adrenalina não nos deixava pegar no sono. O que foi isso?
sussurrou Jenny. Não sei o que te dizer, respondeu Isabela novamente. Acho que o clima ficou tenso. Comecei a sentir muito frio, então me cobri até o nariz. Me perguntaram se eu estava bem e eu só assenti sem tirar os olhos do teto. Vocês viram? Vocês viram que aquilo tinha chifres? Perguntou novamente Jenny. Isabela não respondeu. Eu virei para olhar para Jenny. Ela também estava com o olhar fixo no teto, parecia pensativa. Percebi então que não tinha imaginado que aquela coisa realmente tinha chifres e eu só conseguia pensar nisso. É melhor não falarmos mais sobre isso, disse finalmente Jenny. É melhor não falarmos mais sobre isso. Mas, eu perguntei, foi truque? O abajur se apagou, nenhuma das três. Gritamos por algum motivo, só sentamos imediatamente nas camas, olhando umas para as outras, ficando em completo silêncio, tentando descobrir de onde tinha vindo aquela voz. Meu coração começou a acelerar, sentia que não conseguia respirar. Ainda tenho a lembrança perfeita do rosto da Jenny, quando puxaram ela pelas pernas, quando tentaram jogá-la do colchão. Logo depois disso, a cama onde eu estava começou a se mexer, como se alguém muito grande e pesado estivesse embaixo dela, se movendo. A única coisa que me veio à cabeça naquele momento foi que estava tremendo porque estávamos passando por um terremoto ou algo assim. Me apoiei na parede e vi como Isabela pegou na mão de Jenny para ajudá-la. O colchão dela se mexeu, levantou como se tivesse alguém embaixo e tivesse se levantado de repente, e elas escorregaram para o chão. O colchão acabou em cima delas. Só então começamos a gritar. Isabela gritava para meus tios com uma força que eu nunca tinha ouvido antes. Eu estava paralisada de novo, não conseguia me mexer da cama, já não tremia, mas não conseguia me mover. Corri até a porta e ao abri-la vi meus tios. Muito assustados. Eles acenderam a luz e logo ajudaram as meninas a sair debaixo do colchão. Eles nem sequer nos perguntaram nada sobre o que tinha acontecido, apenas nos acalmaram e nos tiraram dali. Fomos todos juntos levar a Jenny até a casa dela. Lembro que minha tia pedia 1000 desculpas para a Jenny pela má experiência daquela noite, e que não ia pedir para ela mentir para a mãe dela. Mas mesmo assim, Jenny disse que não contaria nada disso para os pais dela. Após deixarmos Jenny, meu tio nos levou para um café e pão em uma loja de conveniência, perto de um parque. Ficamos um tempo ali, no carro, enquanto tomávamos o café e puxávamos conversa para nos distrair. A última coisa que me lembro daquela noite é de abrir os olhos e ver meu tio me carregando escada acima. Eles me colocaram na cama com eles e ali eu adormeci. Meus tios nunca foram religiosos, nunca os ouvi rezar ou pedir a Deus pelas coisas que aconteciam na família. Eles sabiam perfeitamente que havia um mal envolvendo eles, mas só tentavam ignorar, só tentavam conviver com isso. Sempre foi assim, essa família, sempre foi assim. Lembro que minha avó, que Deus a tenha e que era uma pessoa bastante religiosa, sempre rezava por eles. Ela pedia para que eles se entregassem a Deus para que parassem de acontecer essas coisas, mas meu tio sempre dava a mesma resposta. Ah, sogrinha, se a senhora soubesse que Deus nos abandonou. Obrigado. Meses depois desse evento, eles encontraram outro lugar para morar e não hesitaram em se mudar. Embora, no fim das contas, não eram as casas que mantinham esses eventos, eram eles, sempre os seguiam para onde quer que fossem. Claramente, agora todos nós já somos adultos e evitamos falar sobre tudo isso.
Meu tio já tem outra família e minha tia se tornou solitária. Minhas primas se casaram, meu primo Orlando, que descanse em paz. Ele morreu na casa dos 20 anos. E com o tempo, já que todos estavam vivendo suas vidas separadamente, os acontecimentos foram se acalmando pouco a pouco. Agora é só uma história que ninguém quer comentar. Sempre tive muitas perguntas sobre aquele fim de semana, coisas que não consigo esquecer. Aquelas vozes, a mulher tentando entrar no quarto, aquela presença que nos moveu para as camas, aquela coisa que estava ao lado de Isabela na varanda. Foi um fim de semana assustador, um que nunca consegui esquecer, um que mudou totalmente a minha perspectiva. Até hoje, aos meus 26 anos, sou uma pessoa incapaz de me expressar, sou um pouco introvertido. Qualquer evento que me cause medo ou perigo, eu encaro com muita calma, tanta calma que assusta as pessoas. Me tornei alguém que está sempre em estado de alerta, procurando rotas de fuga para qualquer coisa que possa acontecer. E isso é algo que por muitos anos trabalhei em terapia, superei muitas coisas da minha infância, incluindo esses acontecimentos. Então é algo sobre o qual já posso falar tranquilamente e finalmente como uma unidade compartilhar com vocês. Se vocês acreditam em mim ou não, isso já depende de cada pessoa que me escuta.